Tá começando mais um episódio do Playcast. Meu nome é Victor Leal. Hoje eu tô aqui com meu sócio e também host desse podcast, Fala, galera. Alex Sabino. E hoje, o que a gente vai falar, Alex? Nós vamos trazer o tema de hoje o que nós faríamos se nós estivéssemos começando a criar conteúdo agora. Então, se a gente não tivesse nossa empresa, não tivesse os nossos clientes, as nossas indicações e não tivesse seguidores, não tivesse audiência nenhuma, o que nós faríamos se estivéssemos começando a criar vídeos agora? Exatamente, galera. Então, a gente vai partir do seguinte princípio. Vamos dizer que a gente perdeu todas as nossas redes sociais, a gente vai ter que começar tudo do zero na questão sobre conteúdos. E aí, o que a gente faria? É exatamente isso que a gente quer passar para você que tá iniciando agora, que tá querendo produzir um conteúdo aí para sua empresa nas redes sociais, para com isso atrair público, atrair audiência e não só atrair números ali nas plataformas, mas transformar essas pessoas em clientes. Porque a gente, como empresário, a gente não quer só números, só seguidores, só curtidas. A gente quer utilizar ali também para vender, aumentar o nosso faturamento. Essa é a ideia, tá? Então, partindo desse princípio, a gente está começando do zero. O que é o ideal para a gente se pensar de primeiro momento? Como que a gente inicia a criar conteúdo nas redes sociais? Bom, pessoal, vamos lá. Então, pra gente aqui, o que a gente acha muito importante? Toda vez que a gente pensa em montar uma empresa, a gente sempre aqui, principalmente porque a gente é uma agência de marketing, a gente tem que se preocupar em para quem a gente vai falar, tá? Então, esse é o ponto mais importante. Se a tua empresa, você está começando agora, você vai começar a vender um produto, não importa o que seja, ou você vai prestar um serviço, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: quem que é esse cliente? Como ele compra na internet, ele compra no endereço físico, quantos anos ele tem, ele é mais mulher que pode comprar, é homem, ele compra por quê? Então a gente sempre tem que tentar pensar no que a gente chama de ICP, que é o nosso cliente ideal. Porque não adianta você ter um Instagram muito bonito, você postar bons conteúdos, você fala muito bem, você tem ótimos equipamentos, você tem tudo, todo o arcabouço ali, todas as ferramentas, todas as estruturas. Só que você fala pra todo mundo. Você cria meme, você posta bastidores ali que não fazem sentido pro cliente que você conversa. Às vezes, por exemplo, você é um médico e você fala muito técnico. Você usa termos que você falaria com as pessoas ali do seu convívio. Por exemplo, a gente até estava falando agora, antes de começar o episódio, que um cliente atendeu ali, a gente fez um cliente oculto, e uma clínica de estética atendeu perguntando qual que seria o protocolo, né, que a pessoa gostaria ali de fazer. Então, a palavra protocolo, ela não fala com o cliente final. O cliente no final, ele não tem esse vocabulário mais técnico. Então, a gente tem que entender primeiramente para quem que a gente está falando. Então, a gente precisa primeiro fazer uma pesquisa, né? A gente entender com base nos números que a gente já tem, de clientes que nós já atendemos, de bases de outros concorrentes nossos. Então, a primeira coisa que eu acho que eu faria é tentar bolar ali, eu vou colocar tudo que eu acho que o meu cliente faz. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente é uma agência. Então, como que a gente começaria? A gente vai olhar, bom, a gente quer atacar empresários, né? Nosso objetivo é falar com empresários. Mas todos os empresários? No nosso caso, não. A gente acredita que a gente quer pegar pequenos e médios empresários. Não que a gente não atenda uma empresa grande, mas a nossa energia e o nosso foco de investimento vai ser em pequenos e médios empresários que já faturam, ele nem está num estado muito embrionário, mas ele já tem algum faturamento, a empresa dele já existe. E ele precisa, de alguma forma, achar um jeito que ele consiga crescer as vendas dele. Então, tá vendo? Então, é um empresário, eu já filtrei ali. Não pode ser uma pessoa que está começando muito agora, ela já tem a empresa ali, ela já fatura, ela já tem colaborador. Então, eu já estou afunilando. E eu vou escrevendo isso dentro de um documento. Beleza, o que mais que eu posso tirar disso? Esse empresário, ele está aqui em São Paulo, ele está no Brasil todo, eu quero falar com todos. Aí eu vou pegar dados demográficos. Legal, eu quero faturamentos a partir de quanto? A partir de 10 mil, a partir de 30 mil, a partir de 50 mil? Beleza. Essa é a primeira coisa. Depois eu vou tentar listar o que esse cara, quais são os maiores problemas dele. Ou que ele gostaria que alguém fizesse pra ele. Então eu vou falar, pô, esse cara já anuncia?
Não anuncia. Ele tem anúncio na internet? Ele até tem anúncios, só que ele não tá gostando do resultado. Quais são as maiores dores dele? Talvez ele tenha maior dificuldade de venda. Ele não sabe qual é a melhor rede social para ele investir. Ele não tem noção de qual que é o orçamento que ele tem. Então, ele não tem muito orçamento também. Então, eu começo a listar as maiores dores dos meus clientes para o possível produto que eu vou vender. Então, por exemplo, a gente tem o podcast aqui. A ideia do nosso podcast é que a gente consiga falar para a nossa audiência sobre assuntos que eles pesquisam e também sobre assuntos que eles talvez ainda não conseguiram resolver na empresa dele. Então, a gente tem algumas coisas sobre inteligência artificial, a gente tem alguns podcasts sobre vendas, a gente tem alguns podcasts falando sobre marketing, algum podcast falando sobre tráfego, alguns episódios falando também sobre tráfego orgânico, como conteúdo orgânico, como esse que a gente está trazendo para vocês. Então, a maioria dos nossos conteúdos nas nossas redes sociais vão tratar de resolver alguma dor do meu cliente ou falar sobre os assuntos que talvez eles estejam pesquisando. Então, antes de você sair criando posts, fazendo carrossel, fazendo vídeo, gravar vídeo, comprando equipamento, você primeiro precisa entender para quem que a gente está falando. Então, qualquer produto, serviço, produto digital que você for criar, quando você pensar em conteúdo, você tem que definir para quem você está falando. E aí depois você vai montar a estrutura de vídeo, você vai montar a estrutura do seu Instagram, você vai montar todas as outras coisas. Porque sem o cliente ideal primeiro, você não consegue fazer nada. Porque quando você for montar a tua estratégia de tráfego, ou você for montar a tua estratégia de conteúdo orgânico, de calendário, você não sabe o que criar. Você fala, nossa, a gente podia fazer vídeo tal, né? Porque tá na trend. Beleza, tá na trend, mas você consegue adaptar essa trend pro seu cliente? Se sim, legal. Fazer trend é super positivo. Agora, se você não consegue adaptar aquela trend pro teu cliente ideal, não faz sentido você postar. Então, você precisa entender quais são os melhores conteúdos que você pode fazer pro teu cliente ideal. Não adianta nada a gente ficar fazendo vídeo se a gente não tem uma base de um cliente ideal. Então, eu acho que essa seria a primeira coisa ali que eu acho que faz sentido a gente começar. Primeiro, entender e listar todas as dores do nosso cliente para montar o nosso cliente ideal. Acho que é a primeira coisa. Exatamente isso, galera. Você que vai começar a criar um conteúdo agora, né, para suas redes sociais, para sua empresa. Não adianta só você ir ali pesquisar os concorrentes do seu segmento, ver alguns vídeos que eles estão fazendo e sair replicando isso aí sem saber nem o porquê que você está replicando isso. Primeiro, obrigatoriamente, você tem que entender realmente o seu público e mapear, igual a gente tá falando aqui, você tem que entender, é homem, é mulher, qual que é a idade do seu público, de qual região que ele é, do que ele gosta, do que ele não gosta, quais são as dores deles, quais são os desejos deles, para você conseguir se comunicar assertivamente com essas pessoas, porque não adianta a gente criar um conteúdo genérico ou só copiar e querer fazer de uma maneira ampla, querendo atingir todo mundo, que a gente não vai atingir ninguém, é melhor você ser específico e eu vou além, talvez você tenha ali um público e dentro desse público dá para você nichar mais ainda, num subpúblico, vamos colocar assim. Sim. Porque vai ser mais fácil você conectar e engajar com algo mais específico do que algo mais amplo. Isso vai ser melhor para sua comunicação, para o seu engajamento e para você realmente se conectar com essas pessoas, né? E aí depois de você definir muito bem o seu público, aí a gente já começa a partir por segundo ponto, que é a gente vai começar a fazer as nossas publicações. E aí a gente já vem muito ligado no público, que é o seguinte, não adianta a gente fazer publicações genéricas, né? A mesma coisa que eu já vim começando a falar aqui, só sair copiando o que seu concorrente está fazendo. Você precisa ser intencional no seu criativo, no seu carrossel, no seu Reels, no seu Stories, que você vai comunicar direto com a sua audiência. Por quê? Vamos dizer o seguinte, vou colocar de exemplo aqui, que a gente é agência, né, de tráfego, a gente tem um serviço de tráfego, vou colocar de exemplo que a gente presta serviço só para as pizzarias, a gente é uma agência focada em pizzarias. Se esse cara que tem pizzaria, ele tem um problema que ele não tem CRM, né? Então, o que acontece? Eu já sei as dores que ele passa. Ele tem um cliente ali que ficou perdido e ele não manda uma mensagem para esse cliente comprar de novo. Ele não sabe o que está acontecendo com os clientes dele que ele já atendeu ou com a galera que chamou ele e não vendeu. Ele não sabe por que não vendeu.
eu já sei quais os problemas dele e qual a solução que ele precisa. Ele precisa de um CRM. Então não adianta, por exemplo, eu entregar um conteúdo para ele sobre isso aqui que a gente tá falando agora, que ele precisa criar conteúdos, que ele precisa resolver o problema dele de conteúdos, ou qualquer outro problema, algo sobre funil, algo sobre tráfego. Não, ele precisa, naquele momento, de CRM. Então eu vou ser específico no meu conteúdo, né? Eu que trabalho com agência focada em pizzaria, eu vou ser específico para esse cara que ele precisa do CRM. Então eu vou atacar essas dores dele, eu vou ser intencional no meu criativo. Por quê? Isso vai me ajudar a me conectar mais com esse cara, a engajar mais com esse cara. E aí, voltando até um pouco para a questão do público que a gente falou inicialmente, por que você precisa ser também mais específico, direto para o seu público? Porque se você for amplo, pode ser que seu vídeo viralize, pode ser que você ganhe curtidas, pode ser que você ganhe seguidor? Pode, mas vai dar errado? Em que sentido que a gente fala que você precisa fazer isso, que vai dar errado? Que você precisa primeiro mapear seu público? Porque você pode gerar tudo isso, engajamento, curtida, seguidor, mas isso vai gerar venda? Que é o primordial que você precisa pensar. Então, depois de você mapear esse público-alvo, o seu conteúdo tem que ser intencional e específico para esse público-alvo, né? Basicamente, o que a gente tá falando aqui, galera, é o seguinte: se você começou apenas a criar conteúdo de trend, você está criando várias coisas, sem um planejamento, sem pensar no seu cliente ideal, o que vai acontecer você vai ter engajamento, você vai ter visualização, você vai ter engajamento, vai ter visualização, vai ganhar seguidores, só que o maior problema vai ser na hora de converter. Quando você postar um stories ou você postar um anúncio para vender o teu serviço ou teu produto, você não vai conseguir converter, porque talvez a maior parte daquele público não engaja com você, porque ele não é o teu cliente ideal. Então, por exemplo, o Vitor deu o exemplo da pizzaria, eu vou dar um exemplo aqui de clínica de estética. Se você tem uma clínica de estética, por exemplo, você vende um procedimento de preenchimento labial. Quem que é o cliente que vai comprar um preenchimento labial? Mulheres ou homens? Acredito que muito mais mulheres, né? Não sei se os homens, eles têm essa tendência de se importar tanto assim com a aparência igual as mulheres. As mulheres, elas têm essa ambição de se cuidar mais, ela é mais atenciosa nessa parte. Então, qual que é a dor que a mulher sente, né? Qual que é o maior problema que ela enxerga nos lábios ou na autoestima, ou é como ela se apresenta, ela acha que ela tem que se apresentar melhor. Então, eu tenho que criar um vídeo não falando sobre o procedimento. Nossa, a nossa clínica já tem mais de 10 anos de existência. Nós temos super profissionais aqui que fazem isso, tal. Nós temos 10 mil avaliações, venham aqui conhecer a nossa clínica. Esse post até pode ser legal para a pessoa conhecer mais você, mas ela não vai vender o procedimento estético. Ela não vai dar vontade da pessoa querer resolver aquele problema que ela resolveria com um preenchimento labial. Então você vai falar, olha, você que entende que talvez o seu lábio não é do jeito que você gostaria, você se sente um pouco defasado, você gostaria de resolver para melhorar a sua autoestima, se você tá com um problema desse, sabe que tem um procedimento que faz isso. Então, quando a gente converte uma criação de conteúdo além da informação, quando a gente está tentando resolver a dor de alguém, é mais fácil da gente ter conversão. Pode ser que a gente não tenha o volume de engajamento que a gente gostaria, a gente não vai ter o volume de pessoas nos seguindo, mas as poucas pessoas que nos seguirem, elas vão ser muito mais valiosas, serão ativos muito mais fortes pra gente do que qualquer seguidores. Eu prefiro ter um vídeo que eu alcance 500 pessoas e 60% deles sejam empresários, sejam clientes que eu possa converter em algum momento, do que eu atingir 5 mil pessoas e várias delas são gestores de tráfego, por exemplo, são da área de marketing, eles querem aprender e querem informação sobre o conteúdo que eu tô passando. Que é legal, eu posso até engajar com essa galera, só que essa galera não vai comprar da gente. Então é a mesma coisa. Às vezes, você que é uma clínica de estética, você vai estar pensando que, se eu fizer vídeos de trend, se eu fizer vídeos que todo mundo tá fazendo, e eu fizer alguma adaptaçãozinha ali, as pessoas vão começar a nos seguir, a gente vai ser mais famoso e todo mundo vai querer comprar nossos procedimentos. Não necessariamente. Às vezes é melhor você ter vídeos com menores alcances, mas mais qualificados, porque aquelas pessoas que qualificaram, elas têm muito mais chance de converter, né? Então você vai ter vídeos com muito mais intenção. Então toda vez que você
for parar para pensar em um conteúdo, analise qual que é a dor que o teu cliente tem. E aí você vai criar um conteúdo intencional sobre aquele problema que o seu produto ou seu serviço resolve, né? Exatamente. Então, galera, primeiras duas coisas que a gente pontua aqui, resumindo. Primeira coisa, mapeia seu público, define seu público, quem é seu cliente ideal. E segunda coisa, você vai agora criar conteúdo intencional para essa galera, né? Sendo específico para essa galera. E aí, já entrando nesse terceiro ponto aqui, também a gente vem abordar na questão da produção do conteúdo, né? Além de você ser intencional, né, e antes de você começar a produzir conteúdo, você precisa entender de cabo a rabo o seu cliente, tudo sobre o seu cliente você tem que saber, né? Então, é aquela frase que a galera usa, você primeiro precisa parecer mais interessado no seu público do que você ser interessante para ele, né? Porque de que forma? É exatamente isso, você entender no seu cliente, você vai conseguir se comunicar muito melhor e ser muito mais específico com ele nos seus vídeos. Então, observa nos stories o que vocês trocam de ideia com o seu cliente, o que ele fala, né? Ele é sincero com você ali, né, no que ele fala. Olha, por exemplo, você abriu uma caixinha de perguntas sobre tal coisa, olha as respostas que ele deixa para você, olha os comentários que ele deixa para você nos seus posts ou no post dos seus concorrentes, olha as conversas que você tem com seus clientes no WhatsApp, ou anota o que o cliente fala numa ligação, por quê? Você vai estar realmente entendendo de fato o seu cliente, e aí você consegue, por exemplo, pegar você identificou uma dor ali específica do cliente. Vou colocar de exemplo aqui do nosso novamente, de gestão de tráfego, de agência, né? O cliente, ele pode colocar ali num comentário de um vídeo que a gente fez que, não aguento mais gastar com anúncio que não dá resultado. É uma dor que eu sei que essa pessoa tem, que ou ela fez um anúncio sozinha e não teve resultado, ou ela contratou uma agência e não conseguiu resultado com os anúncios, e é um vídeo que eu já posso fazer sobre isso. Eu vou ser muito específico com ela. Olha o quanto que eu vou me conectar com ela se eu já colocar essa frase de gancho inicial no vídeo. Tô gastando dinheiro com um anúncio e não aguento mais. Então eu já vou me conectar com essa pessoa. E é exatamente isso. Você conseguir entender de fato o seu cliente, o seu público-alvo, para você conseguir ser intencional para ele, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma outra coisa também que é muito importante, pessoal, a gente precisa entender que a gente tem que ser muito especialista naquilo que a gente está falando. Então, quando a gente vai postar um conteúdo, a gente precisa montar ali com muito critério o que a gente vai postar. Então, a gente está selecionando o cliente, a gente está sendo autêntico, a gente está ouvindo todas as dores, saber como o cliente atinge, mas lembrar também que a gente não pode ser simplesmente um especialista que não conversa com o público, nosso público. Então, por exemplo, a gente precisa criar uma consistência ali para a gente fazer os nossos posts. Então, beleza, eu vou fazer vídeos não generalistas, então eu preciso me planejar para isso. Então, quando a gente fala em criar conteúdo, gente, parece simples. Vou pegar um celular ali e vou começar a gravar. É simples. Você pode pegar um celular, você pode pegar um celular, fazer no modo selfie, você compra só um apoiozinho, um suporte para você colocar o celular e você vai falar para a câmera e ele vai fazer. Não tem problema. Eu acho que ser mais autêntico do que profissional é mais importante. Você precisa ser autêntico, você precisa passar credibilidade naquilo que você tá falando. Só que você precisa se planejar. Porque se você falar assim, eu vou criar o conteúdo hoje, né? Então, se você tá pensando em começar agora a criar conteúdo, você precisa se planejar. Então, quantos vídeos você vai postar por semana? Quantos posts você vai fazer? Você vai fazer só vídeo? Você vai ter posts estáticos? Você vai fazer pro YouTube? Você vai fazer vídeos de cauda longa, que a gente chama? Você vai fazer apenas vídeos curtos? Qual vai ser a estratégia que você vai adaptar? Por que você quer começar nas redes sociais? Por que você vai, talvez, postar vídeos longos? Faz sentido postar vídeos longos? Faz sentido, talvez, fazer um podcast? Então, você tem que pensar também nos formatos que você vai fazer. Então, por exemplo, não adianta nada achar que você vai fazer 3 vídeos e vai mudar a sua vida. Eu comecei a fazer conteúdo, fiz 3 vídeos em um mês. 3 vídeos em um mês não vai adiantar, não vai mudar a tua vida. Então, você precisa se planejar. A gente acredita que quanto mais vídeos,
melhor. Mais as plataformas podem te entregar, mais você vai se tornando relevante para as pessoas. Um dia, quando você pensar em fazer anúncios, as pessoas vão visitar o seu Instagram e elas vão ver bastante conteúdos ali. Só que também é uma linha tênue entre criar bastante e criar com qualidade. Então, às vezes, se você tá pensando em só criar o conteúdo porque, eu preciso fazer porque eu estabeleci uma meta que eu vou fazer 5 vídeos por dia. Legal, mas o seu conteúdo realmente tem autenticidade? Ele realmente tem um planejamento para falar com o teu cliente? Você realmente pesquisou as referências? Porque às vezes você quer inovar a caixinha, né? Você quer tirar ali um coelho fora da cartola e vou falar, não, agora eu vou mudar como a gente faz marketing conteúdo para clínica de estética. Eu vou falar com os clientes como ninguém nunca fala. E às vezes é mais simples do que isso. Às vezes o arroz com feijão bem feito já funciona. Então você pega ali 10, 15, as melhores referências que você tiver da sua cidade que criam conteúdo de clínica de estética. E aí abre os comentários desses posts e vê o que a galera consome, vê quais são as dúvidas dele. Pega um influenciador grande do ramo talvez que fala quais são as perguntas que esse cara manda para esse influenciador. O cara mandou essa pergunta. Eu vi lá que, por exemplo, aqui a gente fala de marketing. Então tem alguns influenciadores grandes aqui de marketing que a gente tem como referência. Thiago Tesma, Pedro Sobral, André Giannini. Então, existem muitas pessoas. Eu posso ir lá, ver as caixinhas de perguntas que eles abrem, quais que são as dúvidas que o Thiago Tesma responde, que o Giannini responde, que vários outros respondem, e usar como base para criar conteúdos em cima disso. Então, eu vou adaptar um conteúdo do Sobral, eu não vou copiar dele, mas eu vou pegar a ideia que ele trouxe e talvez trazer com a minha forma de passar, do meu jeito. Talvez ele falou de uma forma super técnica, talvez eu vou falar de um jeito um pouco mais engraçado, ou vou trazer de uma forma de tutorial. Então, duas coisas aqui, a gente precisa ser autêntico. A gente tem que tirar aquela ideia de que a gente precisa de um super profissionalismo, a gente só precisa ser autêntico. Às vezes você não vai ter todas as ferramentas. E a outra coisa também é ter constância. Constância com qualidade, eu acho que é bem importante. Exatamente, galera. E aí, aproveitando já que a gente já abordou, né, esses 3 pontos, então, você mapear seu público, você ser intencional com o seu público, e agora o terceiro ponto que a gente trouxe aqui, né, foi... Deu branco. A autenticidade. Então... você ser autêntico no seu conteúdo, né? E aí uma dica, até um exercício pra vocês. Entendeu mais o seu público, né? Uhum. Uma dica prática pra vocês é o seguinte, pra você conseguir mapear melhor o seu público, é o seguinte, pode até anotar isso aí de tarefa pra vocês fazerem, listar 10 dores, listar 10 desejos e listar 10 frases que o seu cliente usaria. Então, mapeia isso, deixa anotado num bloco de notas, num arquivo, junto também com a definição que você vai fazer do seu público, que você vai ter que mapear isso, galera, não tem jeito e tem que ser documentado, não dá pra deixar na mente que vai esquecer. Então, mapeia tudo bonitinho, tudo sobre o seu público, mapeia tudo bonitinho, essa tarefa que eu te passei, 10 dores, 10 desejos e 10 frases que ele usaria. E aí uma coisa muito importante, que é uma dica também para vocês utilizarem, é o seguinte, utilize o ChatGPT. E aí você pode utilizar até a versão gratuita, que você já vai conseguir ter uma boa resposta. Mas, se você quer extrair o melhor dele, galera, paga os $20 mensal ali pro ChatGPT. Você quer ser uma empresa amadora ou você quer ser uma empresa profissional? $20, cara, e vai te ajudar demais o ChatGPT. Exatamente. E o que você consegue fazer? Ele vai te ajudar a estruturar todo esse estudo do seu público. Você pode ir junto com ele montando isso. Então você vai mapeando com ele o seu público ali, o que o seu público gosta, o que não gosta, qual é a dor, qual que é o desejo. Essa tarefa que eu passei para vocês fazerem de 10 dores, 10 desejos, 10 frases que o seu cliente usaria, manda para ele tudo isso e vai mapeando junto com ele, cara. Porque ele vai te ajudar a pensar em algo que você pode não estar pensando naquele momento, mas ele vai te trazer à memória isso. E vai te ajudar a ser mais intencional e vai te ajudar a produzir esse conteúdo. E até na questão do conteúdo, você pode também ir pedindo ajuda para ele, né? Exatamente. Então, assim, galera, existem muitas coisas além do que a gente tá falando aqui. Então, postar um conteúdo diferente no Instagram do que você postou no TikTok, talvez. Postar um conteúdo no YouTube, talvez diferente, ou mesmo algumas coisas que você vai usar. Existem várias coisas. Mas o básico, para quem vai começar agora,
tá dentro disso que a gente falou. Definir o público bem definido, antes de criar os conteúdos, bater nas dores do cliente. E como que a gente faz isso? Fazendo isso que o Vitor falou. Listar as 10 dores, listar 10 desejos, listar 10 perguntas que esse cliente ele costuma fazer. Com base nisso, a gente pode criar um planejamento. Beleza. Alex, já defini o meu público, já sei quais são as dores dele, vou me programar. Como que eu faço? Aí você precisa ser autêntico, você precisa ser um especialista, você precisa saber do que você está falando, mas ao mesmo tempo ser autêntico. E você precisa ter constância, mas não adianta ter constância sem ter qualidade. Então, se a gente pegar público, dores, essa tarefa de listar tudo que esse cliente se pergunta e o que ele faz, como ele se posiciona, e depois a gente montar um planejamento com consistência, autenticidade, especialidade no que a gente vai falar, com certeza os seus primeiros conteúdos ali, eles não vão alcançar milhões de pessoas, mas eles vão alcançar provavelmente as melhores pessoas para o seu primeiro negócio, para o negócio que você está construindo. E pode ser que a jornada para 20 mil, 10 mil seguidores vai ser uma coisa que você vai olhar uma estrada que você está caminhando, que uma hora vai chegar nesse objetivo. Mas o mais importante é você conseguir a atenção desse público para que no momento que você for converter eles, você tenha uma taxa de conversão melhor do que apenas ficar criando conteúdos e trendzinhas que vão te dar até um volume, mas não vão te dar qualidade ali da tua audiência. Então, construir uma boa audiência qualificada é melhor do que construir uma audiência muito volumosa se você não consegue converter. Exatamente. E aí uma coisa que eu enxergo é que a maioria dos empresários, ele consegue fazer toda essa parte de planejamento, né? Então ele mapeia o público, ele entende realmente as dores, os desejos do público, mas quando é de fato para ele gravar os conteúdos, ele trava, né? Ou seja por falta de segurança, seja por uma timidez, por um medo, por uma vergonha, ele trava. E aí, galera, nesse ponto, não tem o que se fazer. Você tem que simplesmente gravar, você tem que simplesmente fazer. E aí, você pode até pensar, nossa, quem que vai dar ouvidos ao que eu tô dizendo se eu tô começando agora, eu não tenho autoridade, eu não tenho credibilidade ainda no mercado? E galera, todo mundo que tá começando tá passando pelo mesmo ponto inicial que você. E você é justamente fazendo, colocando isso em prática, que você vai começar a criar essa credibilidade, essa confiança, você vai ficar mais solto para fazer os vídeos, e quando você vê, você já tá cheio de conteúdo criado no seu Instagram. E a gente aqui, por exemplo, é um exemplo disso. O nosso podcast, ele tá começando agora. Só que a gente olha, quando a gente vai olhar corte a corte, a gente fala, pô, esse aqui teve 200. Aí tem um que aparece com 1.000. A cada 10, 15, tem 1.000 visualizações, 5.000 visualizações, mais ou menos isso. Mas quando a gente olha um a um, a gente fala, pô, 200 pessoas. 200 pessoas já é bastante coisa. Coloca 200 pessoas aí dentro da tua casa. Mas quando a gente olha no mês inteiro, em 2 meses, 3 meses, pô, quantas pessoas, quantas visualizações a gente teve por conta da nossa constância? Pô, a gente teve 30.000 visualizações em um mês. Pô, 30.000 visualizações é muito, mas por que a gente teve 30.000? Porque a gente postou 30 vídeos, porque a gente postou um vídeo praticamente por dia dentro das nossas redes sociais de corte, por exemplo, que vem do podcast. Então isso significa constância. Pode ser que daqui a 2 anos a gente tenha números muito mais expressivos do que a gente tem agora, mas só vai ter, e com certeza terá, porque a gente começou, porque a gente falou, vamos começar a criar conteúdo para empresário dentro do nosso podcast com a nossa filosofia de trabalho. E uma hora a gente terá conversões disso aqui, como a gente já tem. Às vezes a gente entra, tem seguidores nossos que a maioria deles são empresários, a gente pode abordar eles. Então, galera, não tem segredo. Feito é melhor que perfeito. Você precisa começar. Uma coisa que eu falo muito para os nossos clientes é, beleza, se você não começar a criar conteúdo agora, qual é a outra opção que você tem? Né? Qual que é a outra opção? Você vai criar um site, beleza, o seu site você vai pagar para alguém fazer, legal, mas e depois? Como que você vai arranjar cliente? Você tem dinheiro para anúncio? Ah, não tenho. O que eu posso fazer que é de graça? Você pode fazer várias coisas, mas qual que é de graça que tem a opção de alcançar 300 pessoas? Que pode gerar ali 3 comentários para você e você abordar essas pessoas diretamente ali, direto no Instagram, no direct dessas pessoas. É o conteúdo orgânico.
Então, o conteúdo orgânico, ele dá trabalho para ser feito, ele precisa ser planejado, mas uma vez que você começa a fazer ele vai te entregar resultados ali de médio a longo prazo. E aí você, principalmente, no segundo momento que você for investir dinheiro em tráfego pago, você começar a fazer anúncios, você vai ter um retorno muito melhor. Eu acho que é isso, né? Exatamente. E essa frase você tem que deixar na sua cabeça, a gente usa muito aqui, né? Muito. Feito é melhor do que perfeito, galera. Ninguém vai começar com tudo do melhor pra entregar o melhor conteúdo. Você não vai ser a melhor pessoa pra já começar gravando. Você só tem que fazer que uma hora vai melhorando as coisas, você vai evoluindo. Quando você vê, já passou esse estágio, né? Exatamente. E uma coisa muito importante pra quem já fatura, né, que a gente tá falando aqui, é que se a gente começasse agora, o que a gente faria criando conteúdo? Agora, se você já tem dinheiro, já é uma pessoa que já fatura, a tua empresa não precisava de conteúdo, porque você tinha indicações, você trabalhava com alguém, enfim, e você pode pagar um profissional para te ajudar a criar os conteúdos, por favor, faça. Existem muitos videomakers, muitos social medias que podem ajudar você a melhorar a criação do seu conteúdo. Então, Alex, beleza, eu vou começar. A minha empresa já fatura, já tem algum faturamento ali com a minha clínica de estética, mas o meu Instagram é bem parado, eu queria começar de fato a tracionar ali as minhas redes sociais. Beleza. Você tem alguma verba para que alguma empresa, algum profissional liberal possa te ajudar a que você tenha mais constância? Se a resposta for sim, por favor, contrate alguém. Por quê? Se você tem tempo para planejar e tem tempo para executar, mas não tem tempo para editar, para postar o vídeo, para pensar na melhor legenda, para colocar as legendas no vídeos, a parte operacional você não consegue executar, mas você consegue planejar e gravar, pô, maravilha, você provavelmente vai ter muita constância. Porque às vezes você tá resolvendo alguma coisa na tua empresa, você tem que resolver a parte de venda, você tem que resolver a entrega dos produtos, e você consegue ter boas ideias para gravar para seus clientes e fazer esses vídeos. Só que você gostaria de alguma mínima edição, uma legenda bem colocada, um enquadramento do vídeo, uma iluminação ali, correção de algumas coisas, você pode contratar um profissional para fazer isso. É ótimo, vai te ajudar a ampliar a quantidade de tempo e a constância dos seus conteúdos. Então, pessoal, para até finalizar aqui o nosso episódio, esses 4 pontos que a gente comentou. Saber quem é o cliente, saber exatamente quem é o cliente. Ah, não, eu vendo produtos estéticos, é tudo mulher. Não, não é todas as mulheres. Existem um cliente ideal para você. Dependendo da tua região, dependendo quais os produtos que você trabalha. Então, saiba quem de fato é o teu cliente ideal. Estude as dores dos teus clientes. Toda vez antes da gente postar um conteúdo, a gente vai pesquisar as dores. Vai fazer a tarefinha de listar 10 dores, listar 10 desejos, listar as 10 perguntas que esses clientes mais fazem. Depois eu vou planejar o meu conteúdo. E quando eu planejar, eu vou pensar em tudo isso que a gente perguntou, pegando referências de outros empreendedores, empresários e outros concorrentes seus mesmo da sua região. Depois você vai pensar que você tem que ser especialista no assunto que você vai falar, mas ao mesmo tempo ser autêntico, ter constância e ao mesmo tempo conseguir entregar alguma qualidade na execução desses vídeos. Com esse pacote de 4 a 5 coisas ali, é como a gente começaria a criar conteúdo. E se você quer começar, a gente sugere que esse talvez seja um bom início para você, que vai te entregar resultados ali de médio a longo prazo. Exatamente, galera. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente já agradece aqui a sua audiência, né? Eu espero que isso ajude a você a implementar essas coisas, a dar esse pontapé inicial na criação de conteúdo do seu negócio. E se você tem um amigo empresário, né, e acha que ele vai curtir esse episódio, acha que ele vai, esse episódio vai acrescentar para a empresa dele ali, que ele pode estar usando dessas dicas, já compartilha também com esse seu amigo empresário, manda para ele lá, tá? Deixa aqui de comentário um tema que você gostaria que a gente falasse, que a gente vai com certeza trazer ele aqui como um novo episódio, tá? Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, que a gente posta lá, além dos cortes aqui, né, do nosso podcast, a gente posta muitos conteúdos relevantes para você, empresário, porque é o que eu sempre falo aqui, o intuito desse podcast, o intuito dos nossos conteúdos é ajudar você, empresário, a faturar mais, a vender mais, a lucrar mais, tá bom? Então, a gente agradece a sua audiência e até o próximo episódio. Pessoal, tchau.